Fala, seres humanos! Cá estou, mais uma vez, na APP. Uma das menores do Brasil, se não for a menor, no município de Itaituba, no estado do Pará! Vou falar mais uma vez, como sempre, de assuntos bizarros, estrambólicos, mirabolantes. Cá eu, com os meus pensamentos, pensei. Olha as ideias. Pensei. A recompensa dos que buscam e guardam os mandamentos de Deus. É neste mundo? Não. Não, não é neste mundo. Então hoje eu vou falar de um assunto bizarro, estrambólico, mirabolante, que muitos interpretam erradamente, equivocadamente. A sua hermenêutica é péssima ao interpretar a palavra do Deus vivo, que nunca, jamais entra em contradição. Então vamos falar hoje de um assunto que é os loucos. Loucos! É não, moço. Loucos! Mas não é este louco que tu tá pensando, não. Não é esse louco que tu tá pensando, não. Qual é a frase que eles escrevem nos muros? Escrevem nos cartazes? Deus usa os loucos para confundir os sábios. Oh! Tá ouvindo, açaiceiro? Tá ouvindo, seringueira? E quem sabe, até tu, bananeira. E quem sabe tu também, cana-de-açúcar, que através da fermentação embriaga as nações. Esta frase, Deus usa os loucos para confundir os sábios, não são os loucos de pedra, não. Não são os deficientes mentais, não. Não são os psicopatas, não. Não são os sociopatas, não. Não são os criminosos, bandidões de alta periculosidade. Eita, esse cara é doido, doido. O cara é doido. Não. O cara é louco. Não. Não é esse tipo de louco. Não é esse tipo de loucura que rasga papel e diz que é um calango, que me desculpe a biodiversidade, é só uma parábola. Por que não dizer os loucos que rasgam dinheiro? Não é verdade? As pessoas não falam isso, ditados populares que a palavra de Deus não aconselha. Porém, como ser humano, eu falo para ficar mais fácil, para que tu entendas, e eu também, é claro. Não é desse tipo de louco, não. Oh, loucos, não. Quando a palavra fala loucos, que o apóstolo Paulo falou, significa que os escribas e fariseus, líderes religiosos,
Hoje tem novos nomes, né? A tradição pôs nome neles. Hoje eles são conhecidos como anciãos, presbítero, diácono, pastor, bispo, né? São os líderes religiosos de hoje. Mas o Senhor Jesus falou para eles que eram os mesmos escribas e fariseus religiosos, que colocam a religião, as igrejas, as casas de orações acima do indivíduo, do ser humano, do qual o Senhor morreu e ressuscitou e venceu, para que nós também sejamos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu gosto de falar desses assuntos. Não, você é. Assuntos bizarros, estrambólicos, mirabolantes. Eu suspeito que vocês estão seguindo e bebendo o cálice da grande meretriz que prostituiu todas as outras. Eu suspeito que vocês mudam os mandamentos do Senhor em tradição. Quando o apóstolo Paulo diz, Deus usa os loucos para confundir os sábios, porque o escândalo da cruz, a morte de Cristo na cruz, ressuscitado, é loucura para eles, para os escribas e fariseus, para os gregos e troianos, romanos, persas, babilônios e os de hoje, os americanos, os europeus e todos os outros continentes da Terra, todo o globo terrestre. Não, ele quis dizer o escândalo da cruz, sim, porque eles viam Paulo como louco. A filosofia, a ciência humana vê as pessoas que pregam o evangelho de Cristo como loucos, pregando loucuras. Por isso que a besta usa a filosofia, não a filosofia individual, não, porque essas são as liberdades individuais que nós temos. Eu sempre digo isso, nós temos as nossas liberdades individuais. Se um dia eu fosse lutar por causas perdidas, das quais eu não lutarei, eu iria lutar pelas liberdades individuais, da qual o ser humano quer fazer isso, faça. O ser humano quer fazer isso, faça. O ser humano quer ir, vá. O ser humano quer ficar, fique. O ser humano quer ser indeciso, seja. O ser humano quer escolher isso, escolha. O ser humano não quer escolher, não escolha. Eu quero beber, beba. Eu quero firifiri, vai. Eu quero furufufu, vai. Eu quero biribimbim, vai. Eu quero tum, vai. Eu quero tam, vai. Entendeu como é que é? As liberdades individuais. Então, era os governantes da terra fazer esse tipo de liberdades individuais. Porque já vivemos no coletivo. Então é esse tipo de leis das quais eu não vou lutar e nem quero, causas perdidas. Mas é um exemplo para nós seres humanos, das quais eu estou falando agora. Essas são as liberdades individuais. Então, Deus usa os loucos para confundir os sábios, é porque a ciência humana, a filosofia humana, porque a besta usa as ciências humanas, a medicina como um todo para curar. E diz a ciência, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos no poder da ciência. Eu suspeito que a besta já abriu a sua boca de blasfêmias para blasfemar
contra o Deus vivo. Oi! Estou falando ali com o ser humano porque estou em um lugar aberto. Aí ele me saudou, eu tenho que saudar. Glória a Deus. Então, os loucos não são esses, não. Os usuários de drogas proibidas, não. Não são os embriagados, não. Os que andam pelas ruas sujos, não. Os que fazem loucuras, não. Os loucos são os que pregam esse evangelho, dos quais as casas de orações, as religiões me rejeitam. Entendeu? Essa é a frase que o apóstolo Paulo disse: Deus usa os loucos para confundir os sábios, porque os que se acham sábios são loucos, e os que são loucos é que são sábios. Entendeu? Esta é a frase. Os loucos são os que pregam o Deus invisível, porque o justo viverá pela fé. Quem quer obedecer a palavra de Deus é pela fé. Não é por casa de oração, não é por igreja, por templos feitos por mãos de seres humanos, porque eu sou o templo, tu é o templo, eu sou a igreja, tu é a igreja. Quem quiser discordar, que discordem. Mentirosos! Mentira, mentira, mentirosos são os que eles pregam a mentira. Querendo agradar a Deus, fecham a porta e nem entra e nem deixa quem quer entrar. E ainda atrapalha. É que para adorar a Deus precisa de ser isso, precisa de ser aquilo. Não. Para adorar a Deus, você tem que adorar em espírito e em verdade. Tem que ser batizado, sim, na imersão das águas, no santo batismo, e permanecer firme. Cada dia mais buscar força no Senhor para permanecer firme. Passando pelas provações, pelas tribulações deste mundo, ajudando os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os inimigos, os adversários. As pessoas que tu olha e despreza, tu acha que elas não merecem, são essas as pessoas, porque Deus faz descer fogo do céu quando tu ora e ajuda os teus inimigos. Porque são seres humanos que nem nós, estão iludidos pelo que eles também não vê, que são os demônios, os anjos caídos. Estão cegos. Que me desculpem os cegos, não é desse cego que eu estou falando. Esse cego ele enxerga muito mais do que estes cegos aqui. Porque eu conheço pessoas cegas fisicamente que adoram o Deus vivo e louva e engrandece o nome dele. Conhecidos que conversam comigo e não está deprimido, não está arrasado, não está xingando o Deus vivo, não, está usando a sua fé, um ser humano deficiente físico. Por isso que eu digo, corta. Quando alguém vem te pregar que tu é obrigado a congregar, que tu não precisa ser casado, cuidado, porque tem uns irmãos aí dizendo que se a pessoa mora junto e tem um relacionamento sério, respeito e amor, não precisa ser casado. Mentirosos! Cuidado, cuidado com esses pregadores de redes sociais, de canais, de plataformas digitais, porque eu também tenho canal digital, por isso que eu gravo esses vídeos e coloco nas redes sociais, na plataforma. Porém, eu não busco a glória deste mundo. Eu não peço o teu like, eu não peço o teu gostei, eu não peço o teu dislike, o teu não gostei, eu não peço o teu joinha, eu não peço para tu se inscrever nesse canal, eu não peço para tu compartilhar esse vídeo. Essa é uma decisão que tu tem que tomar. Eu não sou o sedutor deste mundo para te seduzir e te enganar, não.
Isso é tu que vai escolher. Se esse vídeo, essa pregação chegar a um, já vale. Se ele se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e permanecer firme até o último dia de sua vida, as chances são grandes de ter o nome escrito no livro da vida e ser ressuscitado no último dia. Na ressurreição para a vida. Se esse vídeo ser visto e ouvido por milhões, e se um a cada milhões se converter ao Evangelho e fazer isso que eu acabei de falar, já vale. Porque o Senhor disse que se uma alma se arrepende, uma vida se arrepende, um ser humano se arrepende dos seus pecados, mais vale um ser humano que se salva do que o mundo inteiro. Então, cuidado com esses pregadores de canais de plataforma que estão pregando o evangelho que não precisa ser casado, não precisa casar. Precisa sim. Porque a religião judaica, os gregos, os romanos, os babilônios, os sírios, todos tinham que fazer cerimônias. Os pobres que não sabiam abrir letras, fazer letras, esses também faziam cerimônia. Era o casamento mais pobre que tinha. Mas tinha cerimônia para que haja testemunho de que os dois são unidos. E o que Deus une, o homem não separe. Precisa sim ser casado para que não vivam em adultério. Não, moço. Infelizmente, esse é o Evangelho de Cristo. Eu vou magoar as pessoas? Vou. Eu sinto muito. Mas é melhor falar a verdade do que te seduzir e te enganar. Porque eu vou falar de coisas bonitas, do caminho lindo, formoso, com rosas e flores sem espinhos, e o abismo será morte. E eu serei condenado, porque eu agora estou servindo de guias. Então eu não posso ser um cego guiando cegos, que ambos cairão no buraco, no barreiro, no fosso. Não vou ser um cego. Se tu queres seguir a Cristo, este vídeo é um alerta. Tem que ser casado, sim. Tem que haver cerimônia, da mais barata que existe, não importa. Nem que seja só indo lá na lei humana, o casamento civil. Então eu posso ser casado na igreja católica, pode ser casado na igreja, faça o que você bem entender, desde que os dois assinem documento de acordo com a lei dos homens. Agora eu confundi, por que eu tenho que seguir a lei dos homens e a lei de Deus? Não, você não precisa seguir, você só precisa cumprir. Cumprir. Só isso. E o que passar disso, corta. Então precisa ser casado, sim. Sou solteiro. Solteiro. Antes de eu conhecer a graça de Deus e descer ao santo batismo, eu vivia em comunhão estável, assinado o documento e tudo. Não tinha conhecimento da palavra. Hoje tenho conhecimento da palavra e o meu relacionamento não deu certo. Então eu me converti ao Senhor e espero em Cristo Jesus. Se for para morrer solteiro, morrerei. Se for para casar-me, casarei. Mas vou cumprir a lei humana, para que não tenha mau testemunho. Cuidado com esses pregadores que te enganam. Fiquem todos na paz do Deus vivo, a paz que o mundo não dá.